Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo continue em nossos corações hoje e sempre. O tema, a eficácia da prece, ela foi bastante falar sobre prece. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele faz vários estudos desses temas todos aí que nos interessam, e a prece não é indiferente. Então ele tem esse tema na maioria das suas obras, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e também na Revista Espírita. Diferente um pouquinho do que nós achamos sobre as 5 obras principais de Allan Kardec, por isso são chamadas de obras básicas. As 5 obras, Kardec não tem só essas 5 obras, mas tem uns pequenininhos ali, chamado que é o Espiritismo, que nós recomendamos para aqueles que estiverem chegando na doutrina e queiram conhecer um pouquinho da doutrina espírita, leiam essa obra, o que é o Espiritismo. É bem pequenininho, fácil de ler e de entender. E ele tem também a Revista Espírita, são 12 volumes da Revista Espírita, são livros também, a revista estão nas obras, nos livros, aí são 12, que também ele está tratando desse tema prece. No nosso tema aqui de hoje, dessa eficácia, nós pensamos assim, no período de Allan Kardec, algumas pessoas, elas acreditavam que não era necessário rezar, não era necessário a gente fazer as nossas orações, porque as leis de Deus são imutáveis. E aí elas acreditavam que não tinha essa necessidade, porque também acreditavam que nós estávamos submetidos a uma lei que deveria, tudo que fosse acontecer na nossa vida já estava programado, era tudo a questão de fatalidade. E depois Kardec vem esclarecer isso, inclusive ali na sua época ele responde isso através da Revista Espírita às pessoas que criticavam a doutrina e também a questão da prece. Mas ele nessa questão, ele coloca 2 pontos para a gente. Kardec, ele coloca 2 formas da gente entender a questão por que nós devemos orar, numa parte de uma forma filosófica e de uma forma científica. Na parte filosófica, Kardec nos esclarece através da lei de liberdade. Todos nós aqui temos livre-arbítrio, nós decidimos a maioria das coisas da nossa vida. Nós decidimos com quem nós vamos nos casar, nós decidimos onde nós vamos morar, nós decidimos os nossos amigos, quem serão os nossos amigos, enfim, nós vamos fazendo escolhas, nós vamos tendo liberdade de escolhas durante a nossa vida. Claro que se a gente for pegar o pé da letra, algumas pessoas vão pensar, eu não pude fazer isso, eu não pude fazer aquilo, mas depois que o tempo passa, e nós vamos também observando que somos espíritos eternos, e que a maioria das nossas avaliações sobre nós mesmos, e o que nós queremos é momentâneo, é o que nós estamos vivendo hoje, aí nós sofremos e deixamos também de aproveitar tudo aquilo que a prece nos oferece de bom. A partir do momento que nós olharmos a vida como a vida eterna, como sendo o espírito, como não esse corpo que fala aqui agora, não é o corpo que fala, mas o espírito, Frederico, que tem uma vida eterna e que busca, e que cada um de nós que estamos buscando esse crescimento moral, intelectual, nós vamos sofrer bem menos e vamos também estar muito mais recebendo através das nossas orações. Então ele fala para a gente sobre o aspecto filosófico, que ele fala sobre a lei de liberdade, e da parte científica, através das observações que cada um de nós aqui podemos fazer. Nós, volta e meia, mostra grupos aí na TV, um grupo recentemente na USP, em São Paulo, uma universidade, onde os médicos, tem um grupo de médicos espíritas, que eles fazem um tratamento com autorização dos familiares, através do passe, e eles fazem essa comparação ali de um determinado número de pacientes, sem o passe, sem as orações, e um outro grupo com o passe e com as orações. E aí eles vão fazendo essas avaliações e mostrando a eficácia do trabalho através da oração. Mas Kardec, na sua inteligência fenomenal, eu diria, um espírito que veio
preparado para trazer a mensagem do Cristo, para esclarecer para a gente, para trazer mesmo à luz a mensagem de Jesus. A primeira pergunta do livro, o que é o Espiritismo, aliás, desculpem, o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra dele, lançada em 1857, a primeira questão, todos que já leram o livro sabem que ele pergunta o que é Deus. Ele pergunta para os espíritos superiores, o que é Deus? E os espíritos respondem para ele que Deus, ele responde em duas partes. Os espíritos respondem que é a inteligência suprema, que não existe nada além dele. É quem sabe de tudo, e a causa primária de todas as coisas, que não existe nada antes dele. Na parte da inteligência suprema, por que nós estamos falando sobre isso? Porque quando nós vamos orar, quando nós vamos fazer uma prece, não vai resolver a gente fazer uma prece para espíritos que, os chamados, eu não gosto muito de usar esse termo, mas os espíritos chamados espíritos inferiores. Esses espíritos, eles nos acompanham, mas não vai ser através da prece que eles vão estar nos auxiliando. Aliás, se são inferiores e não estão em condições de ajudar, não vão ajudar de maneira nenhuma. Mas aí por que nós falamos isso? Porque se Kardec pergunta lá para os espíritos superiores o que é Deus, e ele diz que é a inteligência suprema, então quando eu vou orar, eu tenho que orar para quem? Para quem sabe tudo. Então eu tenho que fazer a minha prece para Deus, que é quem sabe tudo. Está escrito no Livro dos Espíritos, que ele é a inteligência suprema. Então, devemos orar para Deus. Mas devemos orar só para Deus? Não, porque nós sabemos que existe aí uma construção de Deus que nós não sabemos mensurar nem o que está próximo da gente, imagina esse universo todo. E aí ele coloca assim, também para que a gente entenda um pouquinho, né, essa questão assim, quando eu era criança tinha aquela ideia assim, né, que as pessoas passavam que, aliás, essa ideia praticamente eu nunca tive, que minha mãe já era espírita desde quando eu nasci, mas eu ficava ouvindo, mas aquela coisa que a gente ouvia, que Deus muitas vezes era um velhinho de barba branca que ficava ali os anjos abanando em volta. Pessoal, o que vai ser de nós quando a gente desencarnar? Se a gente já sabe, como espírita, que a vida não acaba, que a vida continua. E aí nós vamos, é exatamente isso, dentro do que essa prece, que é um dos instrumentos, um dos mecanismos que nos faz crescer, que nos faz aproximar de Deus, nos aproximar das verdades supremas. E aí esses irmãos nossos, espíritos, que quando nós pegamos as obras de Allan Kardec, nós vamos ver quem foi que respondeu para Allan Kardec. Quem foi que respondeu? Os espíritos que tinham vindo reencarnar na Terra e que fizeram grandes transformações no planeta. Sócrates, Erasto, São Luís e tantos outros nomes importantes que vieram aqui no planeta. E esses espíritos, depois de conquistas e mais conquistas, será que quanto mais trabalho, gostaria de ficar parado ali, recebendo anjos e conversando, como a gente vê naqueles filmes aí, que fica caminhando no oásis ali de um lado para outro, de roupa branca, sem fazer nada, naquele marasmo. Provavelmente nós não aguentaríamos nem um mês, porque nós temos amigos aqui que, se falar assim, você tem que ficar 30 dias de férias, ele já começa a ficar agoniado, porque sabe que não vai aguentar ficar 30 dias afastado das atividades comuns. Mesmo que fique longe do trabalho, não consegue ficar longe da casa dele por 30 dias. Então, a gente sabe dessa condição. Então, essa condição, por que nós devemos orar para esses espíritos? Porque é uma construção. Esses espíritos, qual é o trabalho deles? Melhorar o planeta Terra, outros planetas, mas aqueles que estão incumbidos de melhorar o nosso planeta, da formação do nosso planeta. Quem ainda não leu também, vale a pena ler A Caminho da Luz, de Emmanuel, que ele faz um relato muito legal sobre essa formação do planeta Terra. Ontem, o nosso irmão Jones falou aqui, e ele dava exemplo aqui da sabedoria de Deus. Nós estamos aqui num planalto central, num local seco, e muitas vezes nós nem paramos para observar, principalmente no Eixão, como eu faço esse trajeto regularmente, eu já peguei esse hábito de observar, e os ipês, como é maravilhoso, vem uma cor, ele disse que as cores, essa questão não tem um certinho ainda não, mas me parece que ficam os vermelhos, depois brancos, depois, e aí por diante. Então, são árvores maravilhosas,
que elas não dão no mesmo tempo. Vem uma cor, depois vem a outra, e depois vem a outra. Aí falou assim, ó, tudo isso é uma criação de Deus. Claro que é uma criação de Deus, porque Ele é o Pai, Ele é o Criador de tudo. Mas, com certeza, foi oportunidade que Ele deu para os engenheiros do universo, para os engenheiros que criaram o nosso planeta, para que fizessem essas árvores maravilhosas para enfeitar a nossa cidade, que numa determinada época do ano fica seca. E aí você vê a beleza que essas flores do cerrado traz para a gente em cada momento desses. Então, mais uma vez, aí mostrando porque nós devemos orar a Deus, em primeiro lugar, e a esses irmãos que já têm conhecimentos e moral e querem o nosso bem. No livro aqui, ele traz para a gente um exemplo no Evangelho segundo o Espiritismo, de onde nós tiramos esse tema. Ele nos dá um exemplo de alguém no deserto, e esse alguém está ali precisando de uma água, precisando de um local para descansar, e de repente ele tem um despertamento para um determinado caminho. Ele tem duas opções, ou fica ali parado, ou ele pode despertar e buscar um novo caminho, tentar buscar esse novo caminho. E isso acontece muito nas nossas vidas, quando nós muitas vezes achamos que estamos sem saída, não estamos encontrando algo, mas aí nós nos aprofundamos ainda mais nas nossas melancolias, nos nossos momentos de ciúme, momentos de raiva, e aí a coisa vai ficando cada vez mais difícil de enxergar um horizonte. E aí ele mostra esse exemplo desse cidadão que está ali no deserto, e em um momento ele fica esperando um anjo aparecer para ele, colocar água na boca, trazer o alimento, levantar e fazer com que ele caminhe para buscar aquele local onde está ali o seu porto seguro. E é claro que ele não vai conseguir, porque nós sabemos que esse esforço é de cada um, é o esforço próprio, é isso que nos faz crescer. E depois ele dá o outro exemplo, de quando esse irmão se levanta, arruma forças para caminhar para um determinado local, ele diz, eu vou para esse lado, é esse lado que eu tenho que ir. E ele coloca aquilo na cabeça dele, segue e chega ali, com as últimas energias que ele tinha no corpo, ele encontra o que ele procurava. Ele encontra a água, ele encontra o alimento. E ainda tem também duas formas dele pensar sobre isso. Quando ele se levanta e encontra essa água, quando ele encontra esse alimento. Ele pode pensar, quando é um espírito que já tem o hábito da prece e que pede a Deus para que seja socorrido, ele vai agradecer a Deus pela oportunidade e pela força e pelo encorajamento que os bons espíritos lhe deram. Mas quando ainda é uma pessoa que ainda não tem essa preparação, ele vai dizer, olha só como eu sou inteligente, olha só como, se não fosse essa minha capacidade de agir. Então, muitas vezes a gente vai fazer algo que não foi que foi inspirado pelos espíritos superiores, pelo espírito amigo, pelo nosso anjo da guarda, e nós achamos que partiu de nós. É claro que temos que dar o passo, mas a maioria também está escrito nas obras que na maioria das vezes quem nos guia na maioria das nossas dificuldades são os espíritos amigos que estão ali nos orientando. Claro que nas vezes que nós estamos ligados ao Pai, e Ele está dizendo para a gente, a eficácia dessa oração, quando nós estamos fazendo essa ligação com quem conhece, como nós falamos no começo, nós temos que nos ligar a quem? A Deus, que é quem conhece, sabe das nossas dificuldades. E aí ele coloca assim, que nós podemos, em uma prece, nós podemos pedir, que muitas vezes as pessoas, não, prece você não tem que ficar pedindo, você tem que louvar a Deus, que se nós pegarmos aí as preces, as orações que nos foram ensinadas, elas estão todas elas louvando a Deus. O Pai Nosso, que é com certeza mais conhecida entre os cristãos,
e que foi ensinada por Jesus para os discípulos, que eles diz: Pai Nosso. Essa é uma oração que ontem também o nosso irmão deu um exemplo aqui que eu achei muito interessante. Eu lembrei da parte do cemitério, mas ele estava dizendo quando ele era aluno de uma determinada escola e que tinha ensino religioso, e eles tinham um tempo para fazer o ensino religioso. Eles pegavam o aluno que mais se destacava, ele ia para a frente da turma e puxava ali o texto. E aí ele disse que o aluno chegava lá na frente, como eles faziam de pé, o aluno que estava lá na frente, ele fazia assim, para terminar logo, que eles queriam sentar, ele dizia: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e a Ave Maria era no mesmo embalo. Ele disse, olha, e tinha que fazer 50 de uma, 30 do outro, pensando assim, eu nem acredito que a pessoa vai dizer assim: isso não serve para nada. Eu não costumo observar dessa maneira. Eu acho que tudo tem um motivo, tudo cria-se uma disciplina naquele grupo. Talvez não vai atingir o objetivo esperado pelas obras de Kardec, com certeza não vão atingir, que é chegar a Deus, que é olhar de uma forma vertical. Vertical, a gente diz isso também pelo fato da gente entender as coisas como horizontal e vertical, né? Porque a gente sabe que Deus está em todas as partes. Mas, da forma que é feito, a gente sabe que a oração, que quando Jesus vai nos dizer sobre a oração, ele vai nos dizer: olha, recolha-se, né? Vai para o seu quarto, faça a oração com o coração, não faça preces longas, e para que nós não conseguimos ficar muito tempo focado em algo. Então, não adianta, nós vamos ficar dispersos, nós não vamos conseguir estar atingindo aqui, não vamos estar atingindo o nosso objetivo. Então, vamos buscar palavras que realmente que saiam do coração e da nossa necessidade. E também ele vai nos explicar, voltamos já no Pai Nosso, mas assim, aquela explicação: muitas vezes nós rezamos aí para ganhar na Mega Sena, para comprar um carro novo, e a gente sabe que isso, Kardec é muito prático, Kardec é muito objetivo. Quando você lê o que está escrito sobre a prece, em qualquer parte, nas obras dele, na Revista Espírita, no que é o Espiritismo, no Evangelho, vocês não vão encontrar Kardec passando a mão na cabeça de ninguém, para dizer assim: não, mas se você fizer tal coisa, você vai conseguir. Não, não vamos conseguir dessa maneira. Nós vamos conseguir as nossas coisas com suor, com trabalho, assim nós vamos conseguir. E junto com o Pai, fazendo essa ligação. Qual é essa ligação? Para que a gente busque a harmonia, o equilíbrio, para que a gente conquiste as coisas. É como se pedisse para passar num concurso público. Eu gostaria de passar num concurso público e fico rezando para que Deus me ajudasse a passar no concurso público. Eu tenho que pedir para que Ele me dê coragem, me dê força, me dê paciência de chegar à minha vez. É isso que vai fazer com que eu atinja os meus objetivos. É a coragem, a persistência da minha parte e essa ligação, essa busca do equilíbrio com Deus. O Pai Nosso, ele diz assim para a gente, o Pai Nosso é outra, eu ia falar naquela hora do cemitério, que eu acho interessante, cemitério também, de vez em quando, o velório, né, o pessoal pega ali para fazer um negocinho e vai emendando, e o outro está pensando não sei nem onde ali, e aquelas orações vão, e você parece que não está chegando a lugar nenhum. Por isso que eu estava falando disso, que aqui algumas pessoas têm hábito, e é muito legal você ter o hábito de fazer o Pai Nosso, mas se a gente começar a fazer o Pai Nosso aqui em voz alta, no início ou ao final de uma reunião como essa, muitos de nós aqui vamos acompanhar em voz alta, e nós sabemos que não tem a menor necessidade disso, mas nós, pelo nosso hábito, pelas nossas raízes, nós vamos acompanhando, em qualquer lugar é assim. E o Pai Nosso, ele diz para a gente: Pai Nosso que estais nos céus. Olha o que Jesus passa para a gente: Pai Nosso que estais nos céus. Quando Jesus fala que é o Pai Nosso, e quando nós nos dizemos cristãos, logo nós somos irmãos. Então, já temos que começar a pensar quando nós temos aí a raiva, o ódio, algo parecido com algumas das pessoas que nós convivemos. Porque se nós somos cristãos e nós pedimos Jesus para que nos ensinasse a rezar, ele disse lá: olha, Pai Nosso que estais nos céus. Se nós somos todos filhos de Deus, somos irmãos. Santificado seja o vosso nome. Está louvando, que é uma das características da prece. Seja feita a sua vontade. Olha só que beleza.
Seja feita a vontade do Pai, e não a nossa. E nós falamos aqui da última vez exatamente sobre isso. Nós invertemos esses valores. Nós colocamos para Deus o que nós queremos. Nós queremos é que seja feita a nossa vontade. E ele diz aqui para a gente, né, no Evangelho, todas as vezes que nós pedimos numa prece, nós vamos ser atendidos quando nós pedimos coragem, paciência e resignação. Todas as vezes, ele diz todas. Kardec, através de seus estudos, ele diz para a gente, todas as vezes que nós pedimos coragem, paciência e resignação, são as 3 coisas que nós vamos conseguir sempre. E ele diz para a gente, seja feita a sua vontade, a vontade do Pai. Então, claro que nós temos que fazer o nosso esforço, mas a vontade é de Deus. Ele diz, assim na terra como no céu. Depois ele diz, o pão nosso de cada dia. Ele não está preocupado com o pão de amanhã, daqui 1 ano, de 2, de 20 anos. Ele está preocupado com o pão de cada dia. Aqui ele diz para a gente, nos dai hoje o pão de cada dia. Perdoai as nossas ofensas. Essa também é boa. Ele diz, perdoai as nossas ofensas. Beleza, ofendemos, maltratamos as pessoas, muitas vezes até sem perceber ou percebendo mesmo, nós ofendemos as pessoas que estão do nosso lado, e muitas vezes aquelas que são os mais próximos, a esposa, os filhos, os familiares mais próximos são aqueles que, na maioria das vezes, mais nós ofendemos. Por quê? Geralmente com os amigos nós temos um tratamento diferenciado. Observem isso, com os amigos o tratamento é diferenciado. A maioria das vezes de cordialidade, a menos quando você tem muita intimidade, você tem uma brincadeira a mais, mas na maioria com os familiares é diferente. Muitas vezes nós maltratamos, sem perceber ou até percebendo mesmo, maltratando. E ele diz para a gente assim, perdoai as nossas ofensas. Beleza. Ele diz assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós também temos que buscar o perdão. Então, nessa oração de Jesus tão pequenininha e completa como é o Pai Nosso. E ele diz, não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, agora e na hora da nossa morte. Olha só, uma outra questão que nós estamos estudando aqui, uma vez por mês, o Elvésio tem sido o nosso orientador, nós estamos estudando uma obra que chama Um Terço da Vida, que fala sobre o que nós estamos fazendo no momento do repouso físico, no momento do sono. E para que a gente pense um pouco sobre isso, o que nós estamos fazendo em aproximadamente 8 horas, que é a média que a gente dorme. Então, o que nós estamos fazendo nessas 8 horas? Se somos espíritos eternos, se quem tem a vida é o espírito e não o corpo, e o corpo precisa desse repouso, esse espírito não vai ficar coladinho deitado ali no corpo, ele vai sair. Então, na maioria das vezes, nós não temos o hábito de nos preparar para esse momento da morte. Por quê? Esse é o momento que nós nos desligamos um pouco do corpo, vamos fazer atividades, muitas vezes com irmãos nossos que já não estão mais no corpo físico. Na maioria das vezes estamos com irmãos que não estão no corpo físico, nem sempre, porque também nós temos os encontros com pessoas que também estão aqui, encontros para tratamentos, encontros para fazer cursos, para aprendizados, e também encontros para fazer o mal feito, que na maioria das vezes, nas condições e na busca do dia a dia, do imediatismo, nós acabamos muito mais com esses encontros. Não quer dizer que nós não temos que buscar essa melhoria. É exatamente isso que ele vai nos trazer na prece, aproveitar o momento, criar o hábito, ao levantar, fazer uma prece, não aquela prece decorada nem de meia hora. Quando nós falamos, isso não vai chegar no objetivo, mas que a gente lembre de agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus pela casa, agradecer a Deus pela família, pelos amigos, pelo trabalho, tantas coisas que nós temos que agradecer, que quando nós olhamos em volta, nós vemos tantas pessoas com tantas dificuldades, muitos que nem casa têm, muitos que nem família têm, e mesmo assim agradecem pelo que têm, e nós muitas vezes que temos essas coisas não sabemos agradecer. Agradecer em todas as oportunidades, e também
na hora do repouso físico. Esse repouso que, como nós falamos aqui, se nós vamos deixar o corpo físico e vamos para algumas atividades, é bem melhor que a gente vá preparado, que a gente faça uma boa leitura de uma obra. Necessariamente não precisa ser uma obra espírita, mas nós temos muitas obras boas que nos elevam, que nos deixam mais equilibrados, que nos deixam mais tranquilizados. Essas preces para que a gente realmente, na hora desse despreendimento do corpo, nós estejamos, diríamos assim, bem acompanhados. Porque Kardec também nos diz que nós é que escolhemos com quem nós andamos aí. Quem é que nos influencia no dia a dia na nossa vida e também no momento do repouso físico. Eu gostaria de ler aqui uma parte que está em outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala da felicidade que a prece proporciona. Ele diz assim: vinde vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Olha que beleza, né? Para nos outorgar todos os benefícios que é possível que Deus nos traga. Homens incrédulos, se soubessem quão grande bem faz a fé ao coração e como a induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus, no recolhimento e na solidão. Estais com Deus. Para vós já não há mistérios. Ele vos desvenda. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Nós agradecemos a paciência de todos, possamos seguir para os nossos trabalhos.